Qual será o cenário geopolítico? Nós veremos Babilônia já sobre a besta, ou seja lá o que for Babilônia, essa entidade sincretista que corrompe, que bebe o sangue dos santos, está montada sob o governo do anticristo. Essas duas coisas vão andar juntas. Então a perseguição será fomentada por essa narrativa, isso tudo vai andar junto com o governo do anticristo. Sobe a besta do mar, que é o anticristo, ela vem com 7 cabeças, mas é o 8º que vai se manifestar como anticristo. Ela tem 10 chifres, a gente vê tudo isso em Apocalipse e em Daniel. Nós vemos que ela se parece com o leopardo, com pés de urso, boca de leão, autoridade do dragão. Tudo isso a gente estuda com muitos detalhes nos outros seminários. Então, vai procurar, porque agora a gente só vai passar rapidinho mesmo. A besta, uma outra besta vai subir da terra, é o falso profeta, e haverá um templo em Jerusalém. Então, escatologia bíblica. Como que funciona? Bíblica cristã. Nós precisamos ter um cenário geopolítico formado para a ascensão do anticristo. Precisa ser como está escrito, sim. Tem que ser exatamente como está escrito, que Deus sabe exatamente como vai ser e Ele já nos disse como vai ser. Então, não precisa alegorizar muito, não precisa inventar muita coisa. Lembra dos fatos. A gente vai ver tudo isso acontecer diante dos nossos olhos. Vai ser assim. Quais serão as guerras que vão fomentar, que vão gerar a ascensão do anticristo? A guerra do carneiro do bode, como eu já mencionei hoje, Daniel 8. Desse bode acontece a ascensão do pequeno chifre, que é o anticristo, e a guerra do rei do norte e do rei do sul, a ascensão do pequeno chifre também, que é do rei do norte, é o anticristo. Guerras para desestabilização de Israel serão necessárias. Eles vão precisar de um Salvador, de um Ciro, né, de um Messias. Então, nós temos as nações em torno de Israel, Salmo 83, Zacarias 9, Sofonias 2. Temos a destruição de Gaza e da Cisjordânia profetizados para esse tempo. Então, a faixa de Gaza vai ser destruída. Não sei por quem, mas vai ser destruída. A Cisjordânia, ou a região de Samaria, que em toda a sua Bíblia você vê Jesus passando por ali, uma contenda entre os da Judéia, os judeus e os samaritanos. Hoje eles são governados tem mais autoridade palestina ali do que qualquer outra coisa, conhecida como Cisjordânia, o lado de cá do Jordão, porque a Jordânia, veja, Jordânia e Cisjordânia. Quando a França e a Inglaterra separaram as nações do Oriente Médio lá no Acordo de Sykes-Picot, no fim da Primeira Grande Guerra, eles estabeleceram Israel como a nação para os judeus, o Líbano como a nação para os cristãos. Israel ia de onde até onde? Do Nilo ao Eufrates. São os limites das fronteiras que Deus deu para Abraão. Era todo o território da Jordânia até Israel, e o mar Mediterrâneo era Israel. Mas os árabes reclamaram, foi diminuindo, chegou até o Rio Jordão. Então Israel ficou aquela faixinha do Rio Jordão. Aí aconteceu em 48 que os jordanianos invadiram para dentro de Israel, ficaram com essa Cisjordânia. Aí entregaram Gaza. Então por isso que a gente tem uma tripinha agora, que é Israel mesmo. Apesar da Cisjordânia estar debaixo do governo de Israel. Mas veja quanta resistência para que os judeus tivessem uma terra. Essa vai ser, não estou falando que a fronteira da Jordânia com Israel hoje vai ser a fronteira de Israel no milênio, mas vai ser do Eufrates ao Nilo. Porque essa é a fronteira de promessa que Deus deu para Abraão. E Abraão pisou essa terra, saiu de Ur dos Caldeus, subiu para Harã, desceu para Canaã e foi até o Egito. Ele pisou a terra que Deus deu para ele, profetizando e tomando posse dessa terra conforme os princípios bíblicos ditam. Mas essas regiões serão destruídas e retomadas, né, conforme os textos que nós colocamos aqui. E ainda haverá a destruição de Damasco, conforme Isaías 17. Vai virar um monte de ruínas inabitável. Ainda tem habitação, a Síria ainda tem gente, Damasco ainda tem gente, vai ser algo que vai acabar com Damasco de fato. Quais são as batalhas no fim da semana tribulacional?
Primeiro a gente tem as batalhas de formação do império, depois a gente tem as batalhas durante a semana tribulacional, mas a gente tem batalhas depois da sétima trombeta, as batalhas que vão acontecer lá no fim das bacias da fúria, na transição da semana tribulacional para o milênio. Que batalhas são essas? Gog e Magog. Batalha de Gog e Magog, muitas pessoas colocam ela no início da semana tribulacional como preparando o cenário, mas quem vence a batalha de Gog e Magog? Sim, você acertou, o Messias. O Messias não vai vencer a batalha e depois falar, dá licença, eu vou dar um tempo, podem ficar com Israel agora. Não tem nexo algum isso. O texto é fluido. O texto diz que vai ter a batalha, que o Messias vem, ele ganha essa batalha e ele começa o milênio nesse momento. Então essa batalha necessariamente precisa estar no fim da semana tribulacional. Junto com essa Gog e Magog prepara o cenário para a batalha por Jerusalém, que nós conhecemos como Batalha do Armagedon. Tudo certo? Nada resolvido, como diz a minha professora de Pilates. Conclusão: todos os sinais e dores de parto da escatologia bíblica apontam para a segunda vinda de Cristo. Não apontam para a abominação desoladora, normalmente, e não apontam para a guerra do Armagedon, apontam para a segunda vinda. Mas também tem muita profecia, não sinal, mas profecia a respeito da guerra do Armagedon, que é a guerra por Jerusalém. Vide que tem capítulos inteiros descrevendo isso, Zacarias 12, Zacarias 14, né? Alguns textos de Isaías e Jeremias estão ali focados na última batalha. Mas os sinais que nós vamos, ficar de olho, são sinais para a segunda vinda. Não é sinal para arrebatamento. Por quê? Porque o sinal é para a segunda vinda e o arrebatamento vem depois da segunda vinda. Como nós estudamos no seminário Sinais da Consumação da Era 3, foi isso? Que nós lemos todos os textos da segunda vinda de Cristo e colocamos na ordem, lendo os textos. Então, como é que funciona a ordem mesmo? Segunda vinda. Como que é a segunda vinda? Trombeta soará, o brado do anjo, Jesus dá o brado, ele aparece, ele atravessa os portais, a terra reage, tem terremotos, tem trovões, tem relâmpagos, todo olho o verá. O que a terra faz? Devolve os mortos. Primeira coisa que acontece do impacto é que os mortos ressuscitam, depois os que estão vivos são transformados e aí todo mundo é arrebatado, todos os ressuscitados, os ressurretos, os que ressuscitaram e os que foram transformados num piscar de olhos, eles são agora arrebatados. Não são arrebatados num piscar de olhos, são transformados, glorificados num piscar de olhos, e aí sobe todo mundo para estar com Jesus. Depois disso, nós ainda temos as 7 bacias da fúria, as taças da ira, para quem não sabe o que é bacia da fúria, taça da ira, e depois tem batalha por Jerusalém, etc. E aí vem Apocalipse 19, bem no finzinho. Então, tudo é para a segunda vinda. Todo o plano da redenção descrito na Bíblia é para as duas vindas de Cristo, primeira e segunda.